Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui, pessoal, para dar prosseguimento aqui à definição de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Desta vez a gente vai falar sobre a definição formal, né? Então diz assim, pessoal, toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by igual a c, com a, b e c pertencente aos reais, e A diferente de zero, B diferente de zero, A e B tem que ser diferente de zero. É denominada a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Certo? Então, a equação aqui do tipo, ó, AX mais BY igual a C, onde o A e o B tem que ser diferente de zero. E a letra X e Y são as incógnitas, são os números desconhecidos, certo? Exemplos, pessoal. Então, a equação da forma x mais y igual a 10. O A aqui, neste caso, vale 1. O B, neste caso aqui, também vale 1. E satisfaz, né, pessoal? Tanto o A é diferente de 0, quanto o B é diferente de 0, pois vale 1, né? E um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas, a incógnita x e y. Outro exemplo, né, pessoal? 3x mais 2y igual a 16. Neste caso, o A vale 3, o B vale 2, né? Tanto o A é diferente de 0, A é diferente de 0, A vale 3, quanto o B também é diferente de 0, pois o B vale 2. Também satisfaz, né, pessoal? Um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. 7x menos 5y igual a 9. Outro exemplo, né, pessoal? Onde o A vale 7 e o A, neste caso, é diferente de 0, porque é 7. O B é igual a menos 5 e o B também é diferente de 0. Satisfaz a definição, né, pessoal? Então aqui também se trata de um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Novamente friso, do primeiro grau, por quê, professor? Porque o índice da variável é 1, né? É 1. X aqui, o índice é 1. Ó. Quer dizer que se fosse 7x ao quadrado, professor, já seria uma equação do segundo grau? Positivo, seria uma equação do segundo grau, certo? Então é a equação do primeiro grau porque o expoente da variável é 1. Por isso é a equação do primeiro grau. Tranquilo, pessoal? Dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, pode ter infinitas soluções. Como é que é isso, professor? Cada uma delas indicada por um par ordenado de números. É isso mesmo, pessoal. Dependendo do conjunto universo, né, se é o conjunto dos naturais, se é o conjunto dos inteiros, se é o conjunto dos racionais, se é o conjunto dos números reais, né, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, ela pode ter infinitas soluções. E cada uma delas é indicada por um par ordenado, né, de números. O primeiro número, pessoal, desse par ordenado é o valor da incógnita x. E o segundo número representa sempre o valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser respeitada. Daí o nome, pessoal, par ordenado. Isso aqui é muito importante. Certo? Importantíssima essa definição aqui. Ó. A ordem do par ordenado tem que ser respeitada. Certo? E indica, ó, par ordenado será da forma x, y. Ou seja, o primeiro número sempre será a variável x. E o segundo número representará a variável y. Certo? Vamos entender o porquê que a ordem importa, né? Não podemos inverter a ordem aqui do par ordenado. Vamos verificar isso analisando as situações seguintes. O par ordenado, pergunta-se, né? O par ordenado 2, 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Pessoal, como é que a definição falou?
primeira letra representa sempre o x. Então, x, neste caso aqui, vai ser 2. E o y vai ser igual a 5, né? No par ordenado, pessoal, uma solução da equação do primeiro grau, com duas variáveis, a primeira letra sempre representará a variável ou a incógnita x. E a segunda letra, neste caso aqui o 5, representará sempre a incógnita y. Então, pessoal, sabendo disso, é só substituir na equação, né? Só substituir. A equação é 3x mais 2y igual a 16. Onde tem x, eu vou substituir por 2. Onde tem y, eu vou substituir por 5. Então fica que 3 vai multiplicar 2 mais 2 que vai multiplicar o y. Quanto é que é o y? 5. Ele quer saber se é solução, se isso é igual a 16. Explica que 3 vezes 2 é 6, mais 2 vezes 5 é 10, igual a 16. 6 mais 10 é 16, que é igual a 16. Então, ok, né, pessoal? Ok, né? Ou sim, pessoal, né? Verificou, né? Verificou. Realmente é verdadeiro. Então, o par ordenado, neste caso aqui, 2 e 5 é solução da equação, pessoal. Verdadeiro, viu? Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Vamos verificar, pessoal. Agora, ao contrário, em vez de ser 2 e 5, ser 5 e 2. Vamos ver o que é que acontece? Da mesma forma, né? Como é um par ordenado, a ordem tem que ser respeitada. Quem vai representar o 5? O par ordenado é sempre assim, pessoal. Sempre. X é o primeiro número e y é o segundo número, certo? Então, quanto que vale o x aqui, pessoal? O x vale 5. Quanto que vale o y, pessoal? O y vai valer 2. Agora é só substituir. Sei quem é o x, sei quem é o y, só substituir na equação, né? 3x mais 2y igual a 16. Fica que 3, quem é o x? É 5, mais 2 que multiplica y. Quem é o y? É o 2. Tudo isso é igual a 16. Continuando aqui, pessoal. 3 vezes 5 é 15, mais 2 vezes 2 é 4, tudo isso é igual a 16. Fica que 15 mais 4 é 19, que é igual a 16. Opa, professor, não é igual, é diferente. 19 é diferente de 16. Então, neste caso aqui, pessoal, é não ok, né? Não ok. Não é solução, pessoal. O par ordenado 5 e 2 não é solução, é falso, né? Esse item aqui é falso, certo? Então, pessoal, tá aí a importância de como a ordem realmente importa, né? Eu coloquei, ó, x igual a 2, y igual a 5. Fomos verificar na equação, deu verdadeiro. É verdadeiro, né? Este par ordenado aqui realmente é solução da equação. Fomos inverter, pessoal. Vamos inverter. Vamos colocar, em vez do y ser 5, o y passou a ser 2. Em vez do x ser 2, o x passou a ser 5. Invertemos aqui a ordem dos números, né? Fomos verificar novamente na mesma equação. Fomos verificar na mesma equação. E percebemos que é falso, né? Não é solução, né? Quando a gente inverte aqui os valores dos números, não é mais solução. Por isso a importância, pessoal, dessa definição aqui. O primeiro número sempre vai ser a incógnita x e o segundo representa sempre o valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser respeitada, né? Daí o nome par ordenado.
xy. Sempre é dessa forma aqui, pessoal, xy. Tranquilo? Determinar aqui um exemplozinho aqui, né? Determinar a solução da equação 3x mais 2y quando o y é igual a menos 1. Pessoal, como é que a gente faz esse tipo de exercício, né? Muito simples, professor. Ele já deu o valor do y, né? Então a gente vai querer descobrir agora quem é o valor do x, né? A gente sabe que a solução vai ser um número, um par ordenado, né? Da forma x, y. Porém, pessoal, o y ele já deu, né? Ele disse que o y é igual a menos 1. Então a gente vai descobrir só quem é o valor do x, né? A gente substitui agora aqui só o valor do y e encontra o valor do x, tranquilo? Então vamos lá, né? Determinar a solução da equação 3x mais 2y igual a 16, quando o y é igual a menos 1. Então, onde tem y, eu vou substituir por menos 1. Então, fica que 3x mais 2y. Quem é o y? Menos 1. Tudo isso igual a 16. Fica que 3x. Agora eu vou multiplicar, né, pessoal? Mais com menos. Mais vezes menos. Lembrando lá, ó, mais vezes menos é menos. Se fosse menos vezes mais, sinal diferente, também é menos. Se fosse mais vezes mais, daria mais. Se fosse menos vezes menos, também daria mais. Sinais iguais dá mais, dá positivo. Sinais contrários, sinais diferentes, dá negativo, né? Só relembrando isso aqui, ó, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Tudo isso igual a 16. Fica que 3x. Quem tem variável vai permanecer aqui no primeiro lado da equação, então 3x vai permanecer. Quem não tem variável, vou mandar para o segundo lado aqui, né? Estava menos 2, né? Fica 16, estava menos 2. A gente vai inverter o sinal, vai inverter a operação, vai passar para o segundo membro como mais 2. Então implica que 3x é igual a 16 mais 2, 18. Isolando o x, fica que x é igual a 18. Tinha 3 que estava multiplicando x, vai passar para o segundo membro lá. O inverso da multiplicação é a divisão, então vai passar dividindo, né? Então fica que x é igual a 18 dividido por 3, 6, né? X é igual a 6. Então, pessoal, a solução deste par ordenado aqui, ó, vai ser igual a quê? Par ordenado, x igual a 6, y igual a menos 1. Tranquilo? Vou parar por aqui e novamente voltarei com um novo videozinho, a gente fazendo algumas atividades em relação à equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tranquilo?